Olá pessoal, o que eu vou mostrar para vocês hoje é como fazer bonequinhos do Pocoyo como esses que vocês estão vendo. São bonequinhos em MDF, com um pezinho ali e tal, e com a figurinha dos dois lados. Eu usei eles na festinha da minha filha, minha mulher queria fazer uma festinha para ela de 2 anos, mas nada muito, né, chique, e portanto nada muito caro. E por isso que eu resolvi fazer esses bonequinhos eu mesmo, né? Só para ter uma decoração legalzinha, mas sem gastar muito. Então tá aí, vou mostrar para vocês como é que vocês podem fazer bonequinhos como esses. Muito bem, vamos começar. Eu vou. Bom, tem duas possibilidades, né? A primeira coisa que você tem que fazer é conseguir uma imagem que você queira transformar numa plaquinha, num bonequinho. É, eu tenho algumas aqui já que eu escolhi. Deixa eu só importar elas aqui. Ah, antes de começar, deixa eu só falar que eu estou usando o CorelDRAW, versão X7, uma versão de avaliação. Eu tenho 30 dias, né, de grátis para usar, vamos dizer assim. Então, de repente, é uma opção para você também, né? Muito bem. É, eu não sou nenhum expert, não sou artista gráfico, eu aprendi a mexer no Corel versão X3 há uns, sei lá, 10 anos atrás, então com certeza algumas coisas que eu vou fazer aqui não são a forma ótima de se fazer, mas funciona. Então vamos lá. Eu vou começar importando a imagem para dentro do Corel. Eu tenho aqui várias, como vocês podem ver, que eu já pré-selecionei. Existem duas possibilidades. Essas aqui, embora não seja explícito aqui a partir da figurinha aqui, mas essas são PNG com fundo transparente, essas são mais fáceis. No entanto, pode ser que você escolha uma imagem como essa aqui, que é um JPEG com fundo branco. Então essas requerem um passo a mais, por isso eu vou escolher essa aqui para a gente fazer. Tá? Vamos lá. Então vamos primeiro importar a imagem aqui. Como vocês podem ver, é importante pegar uma imagem com uma resolução razoável para que a impressão saia boa, né? Senão você não vai dar muito certo, né? Vamos ver mais ou menos quanto tem essa imagem aqui de tamanho. Ó, se eu quiser fazer o pato, por exemplo, ele tem 70 centímetros de altura nessa resolução nativa dele. Então, é, provavelmente esse é o limite que eu posso fazer para a impressão dessa figurinha aqui, tá? Muito bem, o que eu vou fazer agora, a primeira coisa é editar o bitmap para poder tirar o fundo branco e poder também tornar a imagem mais fácil para vetorizar. Então vamos lá. Eu vou clicar aqui no editar bitmap, ele vai abrir o Corel Photo Paint, que também vem junto nessa versão de avaliação. E aqui no PhotoPaint existe um recurso muito útil, que é só o que a gente precisa, que é o laboratório de recorte. Então, eu vou fazer só o pato, acho que está mais fácil aqui de recortar. Mas, bom, poderia fazer os dois, poderia fazer como qualquer coisa que eu quisesse. Né? Então, com essa ferramenta selecionada, eu marco, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui a ponta dela. Eu marco aqui as bordas do pato. Feito isso, eu marco o preenchimento. E é isso. Como vocês podem ver, sobrou só o pato aqui, né? Agora eu posso simplesmente dar o. E uma coisa a mais. Como vocês podem ver, o papel aqui está grande, tá? Então eu vou só copiar isso aqui, Ctrl C, e vou novo da área de transferência e vou salvar como. Opa, salvar como. Opa, desculpa, salvar como. Salvar como. Eu vou salvar como PNG, que é um formato, né, mais amigável. Tá, e vamos salvar aqui como pato. Salvar no meu desktop mesmo. Ok. Ok. É, bom, vou fechar isso aqui. E vou voltar aqui pro meu desenho. Deixa eu só agora, na verdade, importar a imagem nova, né? Nem precisava ter vindo aqui. Fiz um caminho meio estranho, mas tudo bem. Poderia ter aberto a imagem direto no Corel Photo Paint, salvo primeiro, né? Bom, agora que a gente tem uma versão só o pato e sem fundo, né? Com fundo transparente, embora não seja explícito aqui, mas agora
é mais fácil para poder fazer o rastreamento, a vetorização da figura. Então vamos lá, rastrear bitmap, rastreio de contorno. Eu uso essa opção aqui, imagem de alta qualidade, porque ela supostamente vai fazer uma vetorização um pouco mais detalhada, mas no fundo acho que não importa muito a qual a gente use, porque a gente só vai usar o contorno da figura, como vocês vão ver na sequência, tá? Eu usei as configurações pré-definidas, não fiz nenhuma alteração. Esse é o resultado. Como vocês podem ver, a imagem fica meio estranha por causa do sombreamento e tal. Uma imagem difícil de vetorizar, na verdade, né? Mas como eu disse, a gente só quer o contorno. Então o resultado não importa muito. Desde que o contorno seja fiel à figura original, tá bom. Ok, agora a gente tem aqui um vetor do pato, né? Então se eu puxar ele para o ladinho um pouco, vocês podem ver que né, é o vetor do pato. O que eu faço agora é o seguinte, eu desagrupo, ou seja, desagrupar tudo. Eu geralmente uso o Ctrl U aqui, o atalho, né? Então eu desagrupei e agora eu uso essa opção aqui na barra de ferramentas, que vai criar um objeto que circunda todos os objetos selecionados. Ou seja, eu estou com todos eles selecionados ainda, eu clico nesse botão e ele cria para mim uma curva, não sei se dá para ver aí, ó, em volta do pato que está circundando o objeto todo. Né? Então é como se fosse a borda dele. Né? Agora, para me facilitar a vida, eu vou só reagrupar isso aqui e vou deletar. Já não preciso mais disso não. Opa. Posso deixar só a imagem lá atrás. Agora vem um detalhe que é o seguinte: a ideia é mandar isso aqui numa loja, numa empresa especializada para fazer corte a laser desse contorno, né? Em MDF, em acrílico, enfim, qualquer material que seja apropriado para fazer as plaquinhas. Depende do quão detalhista você é, você pode querer dar uma melhorada aqui nesses contornos, né? Deixar eles um pouquinho mais arredondados, que é o que eu fiz aqui em alguns outros que eu já trabalhei antes. Eu já dei uma melhorada nos contornos e tal. Essa parte é um pouquinho trabalhosa, então vai de cada um se está disposto a fazer isso ou não, tá? Mas é muito fácil fazer. É basicamente editar os nós, né? Então ele acaba criando nós desnecessários, né? Então eu posso deletar alguns nós, assim. Opa, acho que eu deletei o errado. Manter esse ali. Então dá para ir deletando alguns nós e ajustando de acordo, né? É um trabalho um pouquinho tedioso, mas eu acho que deixa um resultado um pouquinho mais profissional. Então eu gosto de fazer, mas vai de cada um. Aqui embaixo é interessante deixar reto, já que aqui que vão os pezinhos, né? Então se você tiver uma superfície reta aqui, fica um pouco mais fácil. Não que seja obrigatório, mas como vocês podem ver aqui em outros que eu fiz, por exemplo, aqui o meu pato, olha só, não tá reto. É possível fazer assim, claro, mas dá um pouquinho mais de trabalho. Então, se você preferir fazer reto, é um pouco melhor, um pouco mais fácil. Prontinho, acho que tá bom assim.
Como vocês podem ver agora eu tenho o pato aqui todo contornado e já tirei um pouco dos nós, então fica uma curva um pouco mais limpa. O próximo passo é o seguinte, a gente quer fazer um bonequinho, mas assim com uma certa bordinha de sobra em relação à figura. Então o próximo passo é criar um objeto um pouquinho maior, só expandido, né? Existem várias formas de fazer isso, né? Como eu quero ter controle da dimensão, por exemplo, eu quero que tenha 3 milímetros de margem aqui. Eu acho mais prático usar essa ferramenta chamada contorno interativo, né? Então eu defino aqui, por exemplo, a margem 3 milímetros e quantas eu quero. Então, opa, e o lado também, desculpa. Contorno externo, quero que vá para fora. Então, né? Como vocês podem ver, ele cria uma curva equidistante a todos os pontos da minha curva interna a 3 milímetros de distância. Então, está feita a minha borda, né? Uma vez feito isso, eu prefiro trabalhar com curvas, então eu dou um separar grupo de contorno aqui só para transformar curvas de novo. E eu posso até deletar minha curva interior ali, que eu não preciso mais dela. Agora a única coisa que falta é fazer o pezinho para encaixar aqui e desenhar o encaixe aqui também, que na verdade é um preciosismo. Poderia deixar sem o desenho do encaixe aqui e simplesmente colocar o pezinho, uma vez feita a figura, né, a figura 3D, vamos dizer assim. Mas só para ficar bonitinho, vamos fazer um pezinho. Né? Você tem várias formas, novamente, então eu vou usar a ferramenta. Cadê? Formas básicas. Eu tenho aqui, por exemplo, um paralelogramo, né? Então vamos fazer ele aqui. E aí, bom, você tem que estudar um pouquinho a dimensão. Pega uma régua, dá uma olhada, dá uma pensada na dimensão que você quer fazer de acordo com o tamanho da figura. Tem que ser um pé que mantenha do tamanho suficiente para que a figurinha fique estável. Então, como essa figurinha tem 70 centímetros de tamanho, eu vou fazer um pezinho aí com uns 2,5 de comprimento por 2,5 cm de comprimento por 10 milímetros de altura, 1 cm de altura. Então vamos lá. Então vamos colocar aqui 25 e aqui 10 milímetros, tá? Aí eu posso só dar uma ajeitadinha nele, vamos deixar ele arredondadinho, né? E eu posso também deixar ele um pouquinho mais aberto, fechado, de acordo com o meu gosto aqui. Eu poderia fazer um quadradinho, retângulo, enfim, cada um faz como achar melhor, mas então esse pezinho aqui, para que vocês entendam, ele vai ser, na verdade, impresso em MDF, impresso recortado em MDF, né? E ele vai se encaixar aqui, vocês já vão entender como, na figurinha, tá? Para manter ela de pé, para fazer um pezinho. Então eu tenho que fazer um encaixe, tanto aqui quanto aqui, né? Então vamos lá. Se ela tem 10 milímetros de altura, eu vou fazer um encaixe com 5 milímetros de profundidade e a espessura vai ter que ser de acordo com a espessura do material que vocês vão utilizar. Por exemplo, se for usar um MDF de 2 milímetros de espessura, eu preciso fazer um retângulo com 2 milímetros de largura por 5 de altura. Tá? Então, esse é um retângulo, vou fazer uma curva dele. Agora eu simplesmente preciso alinhar ele aqui no topo e no centro. Tá? Então, eu vou fazer um recorte aqui dessa figura para que ela se torne um encaixezinho. Tá? Então, vamos lá. Eu só vou pegar aqui quem está para cima, fazer verso menos frente e voilá, temos um pequeno pezinho aqui para encaixar aqui, né? Vamos fazer o mesmo processo agora, só para mostrar onde é que vai esse encaixe. Eu posso colocar posso colocar dois pezinhos de acordo com o que eu julgar necessário. Eu acho que para essa figurinha, como ela é bem simétrica e não tem nenhum lado que pesa mais, vamos dizer assim, né? Aqui embaixo ela é bem reta, eu acho que um pezinho só é o suficiente. Então eu só preciso fazer agora um retângulo novamente com 2 milímetros por 5 e eu vou alinhar ele na parte de baixo e no centro do meu contorno aqui, tá? Uma vez feito isso, eu simplesmente seleciono tanto o contorno quanto o retângulo, seleciono os dois e dou novamente verso menos frente para fazer o recortezinho, tá? Então acho que agora ficou bem claro como que funciona esse bonequinho. Isso aqui vai virar 90 graus em relação à tela aqui, né? Vai ficar como se estivesse entrando na tela, né? Perpendicular à tela e vai se encaixar aqui, né? E aí o bichinho fica de pé. Então
um conceito bem simples. Bom, claro que para fazer o recorte em MDF eu não preciso da figura aqui dentro. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer uma cópia disso aqui, ó. Puxar ela aqui pro ladinho, tá? E eu posso até fazer, por exemplo, um pontilhado aqui. Vamos deixar ela um pouquinho. Vamos arrumar aqui, ó. Vou deixar ela a linha para fora, deixar ela um pouquinho mais grossa. E vou pintar ela de cinza. Então isso aqui eu posso mandar imprimir colorido e vai ser o meu a imagem que eu vou colar no suporte de MDF, que vai ser esse cara aqui. Então agora aqui a gente pode até apagar esse pato aqui, ó. Então esse é o recorte que vai ser feito em MDF, o pezinho e o contorno. E aí eu vou colar o pato de um lado e, não se esqueçam, do outro lado. Só que para colocar do outro lado eu tenho que espelhar a imagem. Então vou fazer uma cópia dela, espelhar. Tá aí, então eu imprimo essas duas imagens aqui numa impressora colorida, recorto. Isso aqui eu tenho que mandar fazer numa empresa, provavelmente. A não ser que você tenha uma máquina, né, de recorte a laser e possa recortar você mesmo. E aí fazer em MDF, cartolina, o que for, para colar o pato e o pezinho e apoiar aqui, né? Então é basicamente isso. Pois bem, aqui no site do Pocoyo, acho que é um dos melhores lugares para se obter as imagens, para fazer os bonequinhos e tal. Aqui nessa seção Craft for Kids, tem vários recursos que eles disponibilizam gratuitamente aqui. E a gente pode tentar achar algum que tenha imagens no tamanho adequado para ser utilizadas. Um que eu gostei, que eu usei nos bonequinhos que eu fiz para o aniversário da minha filha, é essa reguinha aqui, que é uma reguinha de medição, né, de tamanho, que portanto tem um tamanho razoável, né? Ela tem várias seções. Deixa eu até abrir ela aqui, fica mais fácil de explicar. Então aqui, como vocês podem ver, esse documento é composto por 4 páginas tamanho A4 e portanto tem várias figuras num tamanho bem bom de se trabalhar, né? Uma resolução bacana. Então eu usei esse aqui para fazer um Pocoyo, Pato, Sonequita, Lola e tinha de bônus aqui um Pocoyo bem grandão. Tem acho que uns 10 centímetros de tamanho, de altura. Então eu usei o próprio site do Pocoyo para obter figuras aqui. Então tem mais, por exemplo, esse aqui com adesivinhos da Lola também. Eu vi que tem um tamanho razoável para se fazer esses bonequinhos. Então provavelmente esse é um dos melhores lugares para se obter as imagens, mas é claro, pode só procurar no Google, no Bing, sei lá, em qualquer ferramenta de pesquisa e imagens, vai vir um monte de coisa do Pocoyo, né? Eu não consegui achar nenhum vetor, para ser sincero, então por isso que eu tive que fazer um pouco do trabalho eu mesmo, mas é possível que um pouco mais de paciência, se você procurar, encontre até mesmo versões em vetor dos desenhos do Pocoyo. Muito bem, aqui é o resultado dos bonequinhos que eu fiz, só para compartilhar com vocês. Provavelmente eu vou deixar esse arquivo disponível para download, formato PDF, até mesmo Corel, formato vetor. Esses são os contornos. Vou começar pelas imagens, né? Então vocês podem ver tem a Ellie, a Lolo, o Pato, o Pocoyo. Um Pocoyo um pouquinho maior e uma Sonequita, tá? Essas são as imagens que vão ser coladas nesses contornos. Então aqui a Ellie, Pocoyo, etc. E aqui os pezinhos, né? Eu tentei dar uma otimizada aqui no espaçamento. Isso aqui é do tamanho de uma folha A4, então eu vou pedir para... Vou ter uma empresa que eu conheço que faz recortes em MDF. Vou pedir para eles recortarem isso aqui em MDF. E aí eu vou mandar imprimir isso aqui numa gráfica, enfim, coloridinha, bonitinha. Não tem uma impressora colorida boa, então vou pedir para mandar imprimir em algum lugar. De repente até usando o papel de uma gramatura um pouquinho maior, só para ficar um pouquinho mais resistente, enfim. E aí é só colar nos contornos aqui, nas pecinhas MDF que vão ser feitas, colocar o pezinho e tá feito o bonequinho do Pocoyo. Pois bem, voltou do corta laser as figurinhas, como vocês podem ver, ficou bem bacana. Os pezinhos eu acabei de pintar, então não estão aqui, mas ficaram também bem bons, já encaixei, ficou perfeito, né?
aqui Sonekit e tal. O único problema é o seguinte, bom, a ideia agora é colar as imagens aqui, e o cara que fez o corte laser pra mim se ofereceu a fazer também os adesivos, né? E eu entendi, pô, beleza, né? Porque o chato dessas imagens é cortar elas, né? Eu fiz aqui com pontilhado, mas se cortar isso aqui é um saquinho. Então, o fato dele fazer um adesivo pra mim, eu entendi que já ia vir recortado, né? E aí facilitaria muito minha vida. No entanto, uma pequena falha de comunicação, eles não vieram cortados. Eles vieram dessa forma aqui, né? Todos, enfim, impressos numa lona adesiva. Então, não me adiantou muito a vida. De forma que eu acho que eu vou acabar até deixando eles de lado. Porque as imagens não tinham uma resolução muito boa. Não sei se dá pra ver aqui. Quando impressas na plotter de adesivo dele, ficam ainda piores, né? Então, para comparação aqui, a imagem que eu tinha impresso na minha impressora laser tá com uma resolução bem melhor, né? Então eu vou acabar usando essas imagens aqui, só que agora eu volto a estaca zero em relação ao problema de como cortar. Então para isso eu fiz um pequeno chuncho aqui, que eu acho que vai me ajudar bastante. Que é uma mesa de luz, tá? Claro que é muito melhor se tiver uma mesa iluminada apropriada, é muito melhor, mas a ideia aqui é que simplesmente iluminar a imagem, né, por trás, de forma que aí eu coloco o meu negocinho aqui, meu MDF, consigo alinhar perfeitamente, e aí eu uso o próprio MDF como gabarito para cortar, né? Então pelo menos isso vai me ajudar um pouquinho a cortar as figurinhas, mas enfim, vou ter trabalho pela frente porque eu achei que tinha me safado de fazer os recortes, mas não é o caso. Tá aí o primeiro que eu fiz, o pato. Foi bem tranquilo, né? Usei a minha mesinha ali, quebrou um galho, né? Já cortei um dos lados, vou colocar o verso agora, mas o resultado ficou bom. Acho que de repente era uma boa passar um verniz, um papel contact aqui por cima. Vou pensar no que eu vou fazer, mas a princípio já está utilizável, né? Uma coisa, bom, eu usei cola branca para colar, né? É importante não passar nem muito nem pouca cola, é o suficiente. Só coloquei um pouquinho, umas gotinhas ali no MDF, espalhei com o dedo mesmo, pode ser um palitinho de fósforo, uma coisa para espalhar. E é isso aí. Aí eu colei e fui ajustando ali, usando a mesa com iluminação por baixo para ajudar na localização. E é isso aí. Muito bem, é assim que eu tenho feito. Eu vou pegar um patinho aqui, prender com a fita crepe só para ficar um pouco mais firme. Não é necessariamente ou obrigatoriamente algo a se fazer, mas eu acho conveniente, tá? A minha luz aqui é bem precária, então, né, mas é o que eu tenho para fazer aqui agora. Eu vou passar cola aqui no MDF. Eu tô espalhando com o dedo mesmo, mas se for um pouco mais caprichoso que eu, você pode espalhar com um palitinho ou algo do gênero. Acho que é importante fazer com que a cola se espalhe bem aqui, né? Mas também não pode ser cola em excesso, senão faz uma bagunça, né? Eu até exagerei um pouquinho na cola aqui. Tá bom. Agora eu só preciso posicionar ele aqui. Como vocês podem ver, eu já fiz um lado. Vamos lá fazer outro. Acho que tá bom. Uma vez posicionado, é só tirar fita crepe, tirar outra. E agora ver se não ficou nenhuma ruga nem nada. Olhando aqui por esse lado, dá pra ver bem que o pontilhado escapou bem o MDF em todos os lugares. Perfeito, agora é só cortar. Eu tô usando essa faquinha, esse estilete aqui, tipo bisturi, para ajudar nos cortes mais precisos ali nos cantos. Mas não tem segredo, com o MDF servindo de gabarito fica bem mais fácil. Bom, é isso. Então aqui estão os bonequinhos prontos, que vocês já viram. Espero que tenham gostado. Vou colocar um link ali para baixar nos arquivos, para quem quiser fazer. Isso aí, obrigado.